Bom dia, meu irmão, minha irmã, mais um dia que o Senhor fez para você conhecê-lo mais. A palavra de Deus diz que, lá em Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Todos os dias é um dia, uma oportunidade que Deus está dando para você e para mim, para nós o conhecermos mais. E quanto mais eu conhecer Deus através da sua palavra, porque Deus se manifestou através de Jesus. E Jesus é a própria palavra. Ali no capítulo 1 de João diz que ele é o verbo com letra maiúscula. Ele é a própria palavra de Deus. Então, para você e eu conhecermos mais Deus, nós vamos conhecer através da palavra de Deus. E quanto mais nós o conhecemos, mais livres, conhecemos e praticamos. Porque também não adianta nada só conhecer de ouvir. Eu preciso ouvir e colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido. Então o que acontece? Quanto mais eu pratico a palavra, mais livre eu vivo. Mais liberdade eu vou alcançar para a minha vida, em todas as áreas da minha vida. E o que eu quero falar com você nesse dia é algo assim primordial para uma vida transformada, para uma vida nova, uma vida renovada. Eu gosto muito desse tema, porque é algo que Deus me ensinou, é algo que Deus ministrou ao meu coração. E eu vira e mexe, dizendo assim, lá na igreja o Espírito Santo está me levando a falar sobre isso, porque como eu disse, isso é primordial para uma vida nova, para que Deus possa agir na sua vida e através da sua vida. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando sobre o perdão. E hoje eu quero falar com você sobre 4 consequências de não perdoar. 4 consequências que vão acarretar na minha vida, que virão sobre a minha vida quando eu decido não perdoar. Deixa eu te falar primeiro a respeito do que significa o perdão. Aos olhos de Deus, segundo a palavra perdoar significa deixar passar, não levar mais em conta. Então, quando eu perdoo uma pessoa, eu estou falando, olha, eu não vou levar mais em conta aquilo que você fez. Outra coisa a respeito do perdão, ele nunca tem a ver com o futuro, ele sempre tem a ver com o passado. Então, quando eu perdoo, eu estou perdoando alguém, ou eu estou me perdoando, recebendo um perdão de Deus por algo que eu fiz, ou perdoando uma pessoa por algo que ela fez. O perdão, então, um outro ponto dele, sempre tem a ver com o passado. E uma outra coisa que talvez as pessoas não entendam tão bem, por isso tenham dificuldade em perdoar. Muitos acham que o perdão tem a ver, em primeiro lugar, com a outra pessoa. Tem a ver, em primeiro lugar, com o outro. E o perdão não tem a ver com o outro. O perdão, em primeiro lugar, tem a ver comigo. E é isso que eu quero que você aprenda nesse dia, para você nunca mais ter dificuldade em perdoar. A palavra de Deus diz que o perdão, o perdão de Deus, ele é vinculado ao meu perdão. A chamada oração do Pai Nosso, diz o que no final? Perdoa as nossas dívidas, ou ofensas, ou pecados, como nós temos perdoado aos nossos devedores, pecadores, aqueles que nos ofendem. O perdão, o meu perdão, eu receber perdão de Deus tem a ver em eu perdoar as outras pessoas. Perdoa-me como eu tenho perdoado. Então, se eu não estou perdoando, eu também não serei perdoado. Você está entendendo como que o perdão tem a ver, em primeiro lugar, com a sua própria vida? O perdão tem a ver, Deus está interessado, meu irmão, em te colocar em liberdade. Deixar passar. Como que você quer que Deus deixe passar algumas coisas na sua vida, se você não deixa passar nada na vida do outro? Como que você quer ser isento de culpa, através do perdão de Deus, se você não culpa as outras pessoas, se você não perdoa, se você não deixa passar nada na vida do outro? 4 pontos que nós vamos ver nesse dia. E o primeiro ponto que eu quero ver aqui, quando eu não perdoo, sabe o que acontece quando existe falta de perdão? Existe tormento na minha vida. Aqui em Mateus capítulo 18, do versículo 23 até o verso 35, depois você pode ler na sua casa, acho que não tem tempo suficiente para isso. Aqui é a história de quê? Eu falo que é a história de um fazendeiro que tinha vários funcionários, e um desses funcionários tinha uma dívida impagável diante dele. Ele devia 10 mil talentos, vamos dizer que ele devia 10 milhões de reais.
E aí ele, não tendo com o que pagar, ordenou o senhor, o patrão dele, que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Ele tinha uma dívida impagável. Ele chegou e o patrão dele falou: bem, já que você não tem condição de me pagar, você me dá os seus filhos, a sua mulher, os seus bens, sei lá, né? Pegou uma carroça, um cavalo, o cachorro dele, o resto de uma plantação dele, pegou algumas coisas para pelo menos diminuir esse prejuízo desse patrão. E aí a Bíblia diz que ele chegou diante do patrão, prostrou diante dele e falou assim: seja paciente comigo, ou seja, tenha misericórdia de mim, aguenta a mão aí que um dia eu vou te pagar, não faz isso comigo não. E esse patrão, o senhor daquele servo, não ficou com dó não, ele se compadeceu, ele teve compaixão. E ele mandou embora, e a Bíblia diz aqui que ele perdoou toda a dívida. É como se chamasse esse funcionário e falasse assim: vamos fazer uma coisa, olha, vai embora, vai viver sua vida, eu vou te perdoar, eu não vou colocar mais na tua conta isso, eu não vou levar mais em conta isso que você fez, eu não vou mais te culpar por essa dívida diante de mim. E liberou ele, falou assim: pode ir embora. E aí a Bíblia, nesse texto aqui, continua dizendo que ele saiu dali e encontrou um companheiro dele, um colega de trabalho dele, que devia R$100 talvez. E ele chegou e falou com ele: e aí, que dia que você vai pagar a minha dívida? E a Bíblia diz que ele: não, olha, segura aí, né? Olha, o próximo pagamento, eu vou fazer um adiantamento. E não, segura aí mais 1 mês, 2 meses que eu vou pagar. Ele falou assim: não vou esperar não. E pegou esse rapaz e colocou ele numa prisão. Os outros companheiros viram essa situação e foram falar com o senhor, foram falar com o fazendeiro, com o patrão, e disseram para ele, falou assim: sabe aquele rapaz que devia R$10 milhões, contextualizando, e você o perdoou e você abriu mão daquele pagamento, daquela dívida? Ele falou assim: sei. Então, ele acabou de colocar o nosso companheiro, o nosso amigo na cadeia, porque esse amigo devia para ele R$100 e ele não esperou, ele não teve compaixão dele, não falou não. Ele falou: ah é? Aconteceu isso. Então chama ele aqui de novo para mim. E aí esse mesmo funcionário, o primeiro que foi perdoado, chegou diante do patrão e falou assim: olha o que está escrito aqui: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. O que significa isso? Esse patrão falou para ele: olha, espera aí, eu perdoei toda aquela dívida e você não foi capaz de perdoar essa dívida tão pequena do teu amigo? Ele falou assim: foi exatamente isso. Ele falou assim: então, eu vou te entregar aos verdugos. Sabe o que são os verdugos? O significado dessa palavra são espíritos atormentadores. Vamos trazer para a nossa realidade, para a nossa vida. Sabe o que acontece quando eu não perdoo uma pessoa? Eu vou ficar atormentado. O próprio Deus vai me deixar em tormentas. Ah, mas Deus é mau, Deus é ruim? Não. Porque a bondade de Deus acarreta disciplina. A palavra de Deus diz: qual é o filho que quando é recebido ele não recebe disciplina? Quando ele erra, ele não é disciplinado? Se eu errei, se eu não perdoo, Deus me perdoa. Mas eu não perdoo, a disciplina vem na minha vida. Quantas vezes eu, né, com raiva de uma pessoa, com mágoa de uma pessoa, às vezes ela estava completamente errada sim. Às vezes ela nem merecia o nosso perdão, vamos dizer assim. E aquilo nós vamos guardando no nosso coração, e chega de noite, acorda de madrugada, suando, aflito, né? Fica pensando: na hora que eu encontrar com essa pessoa, eu vou falar isso, isso e isso. Ai dela se ela passar perto de mim. Isso é tormento. Ou, eu nem vou passar mais nessa rua que eu não quero encontrar com essa pessoa. Eu não vou mais nessa loja porque eu não quero encontrar com essa pessoa. O que acontece com isso? São os tormentos que vêm sobre a vida das pessoas. Então, o primeiro ponto: você quer viver uma vida atormentada ou não? Se você não quiser uma vida de tormento, aprenda a perdoar. E esse texto termina dizendo que assim também meu Pai Celeste, porque isso aqui são palavras de Jesus, fará a cada um, se você não perdoar do íntimo o seu irmão. Perdoar não é se a pessoa merece ou não merece. Perdoar é um mandamento, é uma ordenança de Deus. Perdoa e ponto final. Amém? Já aprendemos então o quê?
quando eu não perdoo, uma das consequências, o tormento vem sobre a minha vida. Outro ponto, você gosta de viver sem dinheiro? Porque você sabia que a falta de perdão, ela acarreta até uma questão financeira? Ah, pastor, eu conheço muitas pessoas que são milionárias, ganham muito dinheiro e têm o coração duro igual esse chão que você está pisando. Mas será que vive em paz? Será que vive tranquilo dentro de si? Vive livre? Não. Então, não estou falando que todas as consequências virão de uma só vez sobre a vida de uma pessoa. Às vezes pode ser uma mais, outra menos. Uma pode ser mais agravante, outra menos. Mas uma coisa que eu quero te ensinar hoje aqui, pela palavra de Deus. Diz aqui, no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 23, diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. O que significa isso? Eu conheço pessoas, que ainda estão presos à lei do dízimo, e dizimam, e faz conta de centavos, achando que está roubando de Deus. Dízimo é lei, dízimo é Antigo Testamento. No Novo Testamento você não vai encontrar nenhuma menção, nem de Jesus. Ah, pastor, eu sei, o versículo capítulo 23 de Mateus, Jesus não aboliu o dízimo. Jesus falou que não deveria parar de dizimar, mas também deveria fazer as outras coisas sobre o amor, a fé e a misericórdia. Não é assim a justiça? Jesus, só um parênteses a respeito disso. Jesus, ele nasceu com um pé na antiga aliança e ele passou os 33 anos dele vivendo nessa transição. Quando Jesus de fato morreu e ressuscitou, ali sim foi o último dia onde vigorou a lei de Moisés, a lei mosaica, as condições da antiga aliança. Pastor, mas o dízimo veio com Abraão. Eu sei, o dízimo veio com Abraão, antes da lei, passou pela lei de Moisés, teoricamente continuou, na graça e na verdade continuou o dízimo, a obrigatoriedade. Agora, o batismo, a circuncisão também começou com Abraão, correto? Passou pela lei mosaica. E no Novo Testamento virou o que na igreja? O pastor hoje ele circuncida ou ele batiza? Pare e pense um pouquinho a respeito disso. Entra no site da igreja, saldaterrapc.com.br, procura lá em mensagens, vídeos ou áudios, e você vai procurar. Lá no início eu fiz um programa, se eu não estiver enganado, é o programa número 15 ou número 16. Eu fiz um programa falando sobre oferta e dízimo, para você se situar a respeito disso e você viver livre agora. Não é que você não vai mais fazer, você vai fazer de acordo com o Novo Testamento, com a nova aliança no tempo da graça e da verdade. Por isso que Jesus disse, pois ao altar trazeres a tua oferta, não é o dízimo. Quando você vai levar a sua oferta, então eu vou voltar a falar, eu conheço pessoas que são rigorosas, fidelíssimas à questão da oferta, do dízimo, mas não vê resultado daquilo. Por quê? Porque o coração está duro, porque o coração tem uma mágoa, porque o coração está preso há 1 ano, 2, 5, 10, 20 anos atrás. O que Jesus está falando aqui são palavras do próprio Senhor, dizendo que quando eu vou fazer a minha oferta, se eu me lembrar, se o Espírito Santo falar, olha, tem uma pessoa que você não perdoa, você está de mal, você está brigado com essa pessoa, e aí, vamos consertar isso? O que ele está falando? O que significa? Deixa no altar, deixa a tua oferta, reconcilia primeiro, depois faz a sua oferta. Ele está falando o seguinte, se você quer ver resultado nessa oferta que você está fazendo, se você quer colher dessa plantação que você está fazendo, você precisa perdoar. Você não pode ter nada em relação a ninguém. Ah, pastor, mas isso é difícil? É prazeroso? Não, não é. Porque é contra a nossa maneira de viver, não é? Perdoar uma pessoa, mas ela nem veio me pedir perdão. Ela nem sabe que ela errou. Então, você está sendo prejudicado, você está se atormentando, e aí tem feito, tem plantado, tem semeado, tem ofertado, e cadê o resultado? Cadê o resultado da sua vida? Será que não está na hora de consertar? Será que não está na hora de procurar essa pessoa? No final do programa nós vamos fazer uma oração.
sabe? Liberar essas vidas, liberar esses corações e, em primeiro lugar, liberar o seu coração. Aceite o perdão de Deus, perdoe com o perdão de Deus. O nosso perdão, ele é condicional, mas o perdão de Deus é incondicional. Jesus na cruz do Calvário, ele me perdoou e perdoou a você. Nós pedimos perdão para ele? Não. Mas ele já fez um depósito na nossa conta. Eu te perdoo, Marcelo. Eu não levo em conta que você não me quis ou não me quer. Eu vivi 28 para 29 anos da minha vida sem desejar Deus, sem querer Deus, sem querer conhecer Deus. E ele tinha me perdoado já. O dia que eu falei, Jesus, eu te quero, eu encontrei o perdão dele. Perdoe essas vidas, e o dia que essas vidas vierem, falar, olha, eu estou aqui, eu também estou arrependido, eu não quero mais viver longe, eu não quero mais viver distante, eu não quero viver separado mais, eu não quero mudar de rua mais quando eu estiver na mesma calçada, eu quero voltar a te cumprimentar. Isso é o perdão. E o que vai acontecer? Uma vida sem tormento, uma vida de paz. E outra consequência, a sua oferta, a sua plantação vai começar a ter colheita. Amém? 2 minutinhos nós voltamos, nós vamos prosseguir com esse assunto.